Você e eu estamos estudando a série SOT.32, Refutação contra Reperder-se. Ela está no canal youtube.com/c/SSTTTEO, na playlist criada Soteriologia 2. Agora comecemos a estudar, você e eu, SOT.32c, Refuto da Reperdição, e veremos passagens referentes à perda de galardões. Essas passagens não implicam que verdadeiros crentes salvos possam se perder e depois precisem ser novamente salvos. Então vamos ver algumas dessas passagens. Antes veja o estudo chamado Bema, o Tribunal de Cristo para julgamento a fim de galardoar os salvos, na seção de escatologia, ou a doutrina das últimas coisas. Esse julgamento começa logo após o arrebatamento. E o arrebatamento precede a tribulação. A tribulação começa com a aliança do anticristo com muitíssimos países. Portanto, o julgamento do tribunal do Cristo começa quase 7 anos antes da segunda vinda de Cristo, que é a segunda vinda de Cristo até a terra, para começar o seu reino milenar. Já provamos que, pelo menos nós da dispensação das assembleias locais, majoritariamente constituídas por convertidos gentios, como eu e você, sem sombra de judaísmo, pelo menos a nós, Deus nos garantiu que, uma vez salvos, verdadeiramente salvos do modo bíblico, crendo no Cristo da Bíblia, o verdadeiro Cristo, depois, pelo poder e fidelidade de Deus, não pelo meu poder, não pelo seu poder, pelo poder e fidelidade de Deus, seremos sempre por Ele preservados salvos. A sigla é UVSSS, uma vez salvos, sempre salvos. Então seremos sempre preservados salvos, mesmo que na terra fraquejemos, sejamos disciplinados e no céu percamos galardões. Então agora em SOT.32c refutaremos objeções dos odiadores dessa bendita doutrina UVSSS, quando eles alegarem as seguintes passagens. Então, primeiro, vamos estudar as passagens, 1 Coríntios 3, de 11 a 15, 2 Coríntios 5, de 9 a 10, Gálatas de 6, verso 9, Colossenses 3, 24 a 25, 2 Timóteo 2, 12 e Apocalipse 2, versos 7, 11, 17 e 26, e capítulo 3, versos 5, 12 e 21. Todas essas passagens realmente estão no grupo de capítulos da Bíblia, de Romano a Filemon e os 3 primeiros livros de Apocalipse e partes de Apocalipse 22, que são realmente, reconheço, para igrejas majoritariamente de gentios convertidos como eu e você. Mas sempre vai ser muito fácil distinguirmos pelo contexto se as passagens se aplicam a salvos ou a não salvos. Se aplicam à salvação, se aplicam a outra coisa, como galardão, usabilidade, comunhão com Deus. Sempre o contexto deixa imediatamente muito claro. Então vamos ver a primeira passagem, 1 Coríntios 3, 11 a 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, olha, ouro, prata, pedras preciosas, desse lado, madeira, feno e palha. 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um, cada pessoa. Se a obra, esse é o julgamento para galardões, se a obra do salvo, se é o julgamento do salvo para fim de galardoamento, não é para saber se vai ser condenado ou não, isso, nós já fomos julgados em Cristo. O salvo não pode ser novamente condenado. Verso 14. Se a obra que alguém edificou, nessa parte, permanecer, que vem ao fogo, provar e permanecer firme no fogo, esse receberá galardão.
Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, isso é, perderá, terá perda. Não de salvação, é claro, mas de galardões. Lendo de novo, 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, a quem traz essa oposição, alegando esse verso, a resposta é: de cor, eu posso citar uns 14 versos, de cor, sem nem consultar a Bíblia, entre Romano e Filemão, tais como Romano 8,39, que diz: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar para longe do amor de Deus, o qual está em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Então, nenhum ser criado, criatura é o ser que é criado. O contrário de criatura é criador. Aqui, é Deus que nunca teve início, nunca foi criado. Ele criou todas as coisas e sempre existiu, nunca foi criado. Então, esse verso diz claramente: nenhuma criatura, nem eu, nem você, nem os anjos, 1, 2, 3, 4, os bilhões de anjos incontáveis, os demônios, nenhuma criatura pode nos separar para longe do amor de Deus. Além disso, por escrito, posso lhe enviar por e-mail, ou outra maneira, mais de 100 passagens, mais de 100 versículos, aliás, onde, referindo-se a todo verdadeiro crente, o próprio Deus fez escrever explicitamente, isso é, categoricamente, com todas as letras exatas, com essas mesmas palavras. Então, Deus fez escrever, do lado da condição única de sua regra contra a salvação, ele fez escrever exatamente essas palavras: crê tu, recebe tu, se creres e confessares, se te arrependeres e creres. E explicitamente, do lado do resultado infalível, da consequência garantida, que nunca falha, ele fez escrever explicitamente palavras tais como vida eterna, eterna, vida que dura para sempre, não entrará em condenação, nunca, isso é, jamais perecerá, preservado, nenhum ser criado poderá nos separar para longe do amor de Deus. Então, eu tenho esses 14 versos mais 100. Agora, pode você provar o contrário disso, usando esse versículo? O ônus é seu. Eu fiz a afirmativa baseada na Bíblia. E você quer contradizer o que Deus disse em 114 versículos, somente entre Romano e Filemão, e mais de 300 em toda a Bíblia, disse explicitamente, claramente, categoricamente, usando as exatas palavras? Então, se você quer contradizer, deveria me mostrar pelo menos uma, basta uma passagem em Romano a Filemão, porque são livros destinados diretamente, enviados por correio, diretamente para igrejas locais. Então, arranje pelo menos uma passagem que explicitamente, categoricamente, com todas as letras, tem a mesma condição acima, isso é, crê tu, recebe tu, etc. Mas tem a negação da conclusão acima. Isso é, a conclusão seja, era salvo, mas perdeu a salvação. Enquanto uma passagem que diga que um certo José da Silva Fonseca Pereira Oliveira creu de verdade no Cristo, de verdade o Cristo da Bíblia, foi salvo de verdade, foi batizado, foi membro de uma igreja. Depois Deus aborreceu-se, apagou o nome dele e disse: você agora vai para o inferno. Enquanto uma passagem só. Decididamente, essa sua passagem alegada, que eu citei um pouco acima, não NAOTIO, não faz isso. Então, encerramos essa passagem. Sua revolta, amigo, ainda continua perdendo de 114 a 0. Estou brincando, viu? Aceite não como uma ofensa, mas como uma brincadeira, não se irrite. Mas, de todo jeito,
a sua revolta está perdendo de 114 a 0. Na minha vida, nos meus 75 anos que Cristo me salvou, nunca vi com meus olhos um verso contradizendo esses 114 versos. Nunca vi uma pessoa poder achar um verso que diga fulano de tal deu nome exato, era crente, mesmo de uma igreja, salvo mesmo, e perdeu a salvação. Eu oro que você venha a crer nessas 114 passagens e seja salvo, de verdade. Porque se você não crê nessas 114 passagens, você não é um crente. Você crê nas outras, mas chama Deus de mentiroso, chama Deus de contraditório, que às vezes diz uma coisa e às vezes diz o contrário e destrói a si mesmo. Então, eu oro que você passe a crer nessas passagens. Você não precisa entender porque Deus é um Deus tão maravilhoso. Você não precisa entender porque Ele é tão gracioso quando nós não seríamos. Nós puniríamos as falhas. Nós destruiríamos um salvo que caísse em pecado. Mas o amor de Deus é maravilhoso. Eu não entendo, mas eu creio. Se está escrito 114 vezes, explicitamente, claramente, irrefutavelmente, eu creio, mesmo que não entenda. E eu oro que você creia. Depois que você crê, acho que você nem vai mais precisar, nem vai querer. Mas se quiser, eu poderei lhe explicar um pouco mais dessa passagem, nessa linha. Não adiantaria me alongar demais antes de você passar a ser uma nova criação, porque a Bíblia diz que o homem natural não pode entender as coisas de Deus. Sua grande necessidade é crer nesses 114 versículos que você diz crer, e então ser um crente completo, e ser salvo, e regozijar, e ter certeza. Explicação adicional. Nem é necessário, eu deveria guardar isso só para quando você cresce nos 114 versículos. Salta aos olhos que a passagem trata de galardões, de prêmios, de recompensas, de premiação por servir fielmente e com a correta motivação. Deus vai medir, não a fita métrica, o que foi feito, mas o motivo do coração pelo que você fez. Não é obrigatório, nada nos força a tomar a passagem como tratando de salvação, tratá-la como Deus declarando que um verdadeiro crente salvo pode deixar de crer e deixar de ser um salvo para sempre, pode perder sua salvação que antes ganhara. Não há nada na passagem que diga que Deus mentiu, diz que é eterno e foi temporária a salvação. Não há nada que diga que ele mentiu, diz que ninguém arrebatava da mão do Pai e você mesmo se arrancou da mão de Deus. Outra passagem, 2 Coríntios 5, de 9 a 10. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. É o mesmo assunto, premiação, tribunal para premiar, não é para julgar e lançar no inferno. É como numa corrida, todos os que participam de uma corrida recebem um prêmio. Um prêmio maior, outro um prêmio menor, outro um prêmio até somente de participação. Quem vai até o final da corrida recebe um prêmio. Então, versículo 10, repetindo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Mas já vimos que isso não trata de condenação eterna. Mas o que vai ocorrer? Um crente que foi fiel, que diariamente leu a Bíblia, se dedicou e falou de Cristo a tudo que pôde em sua vida, e amava a Deus, e aguardava e orava pela segunda vinda de Cristo, que se pecasse, se reconhecia, se arrependia, pedia perdão, que não era hipócrita, que não era fingido, e que fez tudo o que pôde. Pode ser que era tetraplégico, ficou num leito de hospital 5 anos antes de partir para a glória. Mas ali orava a Deus e vai receber um galardão maior do que muitos televangelistas que dizem que tiveram 100 mil almas
salvas por ele, que diz que batizaram nas águas, submergiram mais de 10.000 pessoas, mas que na verdade estão fazendo isso ou para ganhar dinheiro, ou para serem aplaudidos, ou por outro motivo. Porque se o motivo for errado, é aquilo que parece, ó, madeira, feno e palha. Você pode construir castelos de madeira, feno e palha, depois passar um spray, uma camada de ouro ou uma tinta dourada, e parece muito bonito. Mas vem a chama e incendeia tudo e vira cinza, porque o motivo foi mau. E outra pessoa que você nem conhece, é anônima, é a pessoa que limpa as latrinas dos banheiros e na igreja grande, nem se sabe o nome dele, e você vai se surpreender, talvez receber um galardão maior do que de muitos pastores que você conhece. Comentário. Mesmas explicações da primeira passagem, nem precisa eu dar. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Explicação, mesma da primeira passagem. Aqui não está dizendo, ô Francisco, José Antônio Ferreira e tal, coitado, foi salvo, creu, depois perdeu a salvação, morreu na hora de um pecado enorme, perdeu a salvação. É isso que está dizendo? Não. Que está falando, não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Já várias vezes eu tentei plantar uma horta em casa. Da primeira vez eu me esforcei mais, plantei, toda semana capinava, diariamente, quando não chovia, eu regava e produziu tanto, era um pedaço de 6 metros por 6. Eu plantei somente alface, nabo, essas verduras de crescimento rápido. Deu tanto que eu tive que dar às pessoas da rua. Eu não dava conta da produção. Incrível, 6 metros, 6 por 6, 36 metros quadrados. Depois eu tive alguns problemas no meu trabalho, tive que trabalhar muito. E uma época, não sei se tinha que corrigir muitas provas de alunos, tinha centenas de alunos, às vezes tinha que corrigir 300 provas, não me lembro nem o que foi. Mas eu sei que eu fui descuidando, passei um dia sem regar, 2 dias, 3 dias, 15 dias sem regar a horta. O mato, a reserva daninha, cresceram mais do que a verdura e não produziu nada ou quase nada. Se deveria dar 200 quilos de verdura, deu 1 ou 2. Foi uma vergonha para mim. Então, eu não perdi a salvação, mas me envergonhei porque não fiz o que devia ter feito. Então a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Eu desfaleci, fui negligente, deixei de colher. Eu não fui destruído e jogado no fogo. Colossenses 3, 24 e 25. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. A mesma explicação. Não está falando aqui de salvação, não está dizendo que uma pessoa era salva e perdeu a salvação. 2 Timóteo 2,12. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Está falando aqui claramente que o assunto é salvação? Não. Então, você não tem o direito de forçar que o assunto é salvação eterna. Mas esse aqui merece a gente estudar um pouquinho. Aplicações adicionais. Negará, essa palavra negará, que quem se negar a Cristo também nos negará, pode muito bem estar ligado a 1 Coríntios 3,15. Pode, eu não tenho a obrigação de provar que é ligado. Você que está acusando que a doutrina, uma vez salvo, sempre salvo, é errada, e que Deus mentiu ao dar as 114 promessas, somente uma na Filemon, que creu, será eternamente salvo, salvo para sempre. Você quer provar isso?
Você que tem que arranjar um verso que diga claramente, com todas as palavras. Eu não tenho obrigação nenhuma. Viu? Então eu estou dizendo, negará pode estar ligada a 1 Coríntios 3,15, que diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Entendeu? Portanto, o que é negado aqui em 2 Timóteo 2,12 são os galardões. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Isso é, negará o galardão, o prêmio, o fruto, a safra. Eu neguei atenção à horta que eu plantei. A consequência foi que eu não colhi nada. Então, quem passa a vida semeando para ser um crente salvo, mas negligente, não fala de Cristo a nenhum amigo, a nenhum parente, talvez nem os seus próprios pais, talvez não a seus filhos, vai ter o desprazer de ver seus filhos, seus netos caminhando ao inferno por culpa dele não ter falado. Ou mesmo que não faça nada mal, mas não faz nada bem. É negligente. Se sofrermos, que sofremos por Cristo, também com ele reinaremos. Mas se o negarmos, também ele nos negará a recompensa. Apocalipse 2, versículos 7, 11, 17 e 26. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha, presta atenção, não está dizendo darei a comer, mas um dia vou tomar. Vencer significa ao que crer. Então, ao que crer, ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Onde quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dono da segunda morte. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, darei a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. O assunto é galardões, mesmas explicações da primeira passagem. Ninguém pode afirmar que aí está falando que uma pessoa específica foi salva e perdeu a salvação. Apocalipse 3, 5, versos também 12 e 21. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Veja que aqui não está falando nenhuma coisa que um salvo vai ser lançado no inferno, se fraquejar. Está dizendo, o que vencer, que significa o que crer, será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, etc. 12. A quem venceu, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. 21. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Se tem uma coisa que me emociona na Bíblia, é o privilégio de Deus dizer, hoje é seu dia, passa o dia sentado comigo no meu trono. Venha para esse lugar aqui ao meu lado direito. Então, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Mesmíssimas explicações da primeira passagem. Aqui não afirma categoricamente que um salvo deixou de ser salvo, e o que está em jogo aqui é a questão de galardoamento. Agora vamos para outro grupo de passagem, e já estamos na metade do estudo e logo terminaremos. Agora as passagens vão ser em Mateus 7, de 15 a 23, 24, 11, 20 e 24, 2 Pedro 2, de 1 a 22, é um capítulo todo, de 3, de 16 a 17, 1 João 2, 19, 2 João 1, 7, Judas 1, 4, 10 a 16. Bem, esses estão no grupo de capítulos de Mateus a Atos, Hebreus
ajudas que são para igrejas em transição e mistas, de novos professantes de origem gentílica e de origem judaica. Um grupo misto, igrejas mistas em transição, majoritariamente constituída de judeus, os quais ainda formam uma segunda mistura. Judeus, A, judeu realmente salvo, B, judeu no vestíbulo, na soleira, quase entrando na graça e só fé, mas ainda agarrado na lei judaísmo. Por isso precisamos examinar muito bem realmente o contexto de cada uma dessas passagens para distinguir se cada uma fala para judeus convertidos ou para judeus sob o limiar da salvação. Se falar para judeus, estando no limiar entre a descrença e a salvação, então não se aplica a nós. Nós não somos judeus, nós estamos na plena época da dispensação das assembleias locais, majoritariamente constituída por convertidos judeus e sem sombra de judaísmo. Nós não temos nada com judeus que estão vacilando e em cima do muro. Então vamos ver essas passagens. Aliás, talvez eu disse os versos, me perdoe, eu não vou perder a gravação, mas eu disse versos que é da outra lição. Os versos são só dois. São Tiago 1,12 e 2 João 1,8. Somente esses dois. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Em primeira instância, que é o primeiro golpe mortal, sim, toda e cada escritura é dada por assopro de Deus e proveitosa, etc. Segundo Timóteo 3,16. Mas são somente as epístolas de Romanos a Filemão que sempre se aplicam total e somente e diretamente a nós, os crentes desta atual dispensação de assembleias locais majoritariamente constituídas por convertidos gentios e que não temos sombra de judaísmo. Portanto, sempre que há uma aparente contradição entre um verso de Romanos a Filemão e outro verso das demais partes da Bíblia, lá em Gênesis, lá em Juízes, lá em Levítico, ou em Judas, afora dessas passagens de Romanos a Filemão, em 2 Pedro, em 1 Pedro, então, tudo fica fácil, se é uma aparente contradição, tudo fica fácil e imediatamente resolvido se ambos os contextos nos dão permissão para interpretarmos assim. O versículo em Romanos a Filemão se aplica diretamente a nós, os crentes dessa dispensação das assembleias locais, de gentios convertidos, sem sombra de judaísmo. E os outros versos que aparentemente contradizem os primeiros, se aplicam a outras pessoas, não a nós, de outras dispensações. Então a Bíblia é interpretada literalmente quando fala para nós, e é interpretada literalmente quando está falando para judeus, quer do Velho Testamento, quer judeus das igrejas de transição, quer judeus no período da tribulação. Essa passagem que você me trouxe, que é Tiago 1,12, é de um livro e capítulo escrito para as igrejas em transição e mistas, de novos professantes, pessoas que disseram, eu creio, mas disseram com os lábios, eu não sei se criam no coração. Então são igrejas de professantes, pessoas que afirmavam crer, de origem gentílica e de origem judaica, que é a igreja mista, majoritariamente judeus. Eu tinha uma igreja aqui que tinha, vamos ver, em Jerusalém, só num dia 3.000 pessoas foram salvas. Acredito que judeus. Depois alguns gregos, algumas pessoas podem ter se convertido e ficado na igreja de Jerusalém, mas eram 1 ou 2 ou 3 famílias no meio de milhares de famílias de judeus. Então tem uma mistura de judeus e de gentios. E os judeus ainda eram outra mistura, judeus realmente salvos
e judeus que estavam no vestíbulo, atraídos pelo Evangelho, pela beleza da graça, mas ainda um pouco agarrados à lei e ao judaísmo. Então, nem é, nem é desse lado nem do outro, estava em cima do muro. Então, a sua passagem, que na realidade fala a judeus e sobre judeus que ainda estão sobre o limiar da salvação. Portanto, não se aplica a nós, da atual dispensação de assembleias locais, majoritariamente judeus convertidos. Portanto, tais alegações nem sequer merecem começar a ser consideradas. Nós estamos tratando como um médico, está tratando de como é que se resolve uma nova pneumonia que apareceu. E chega alguém com a doença de uma planta. Não tem nada a ver. Ele diz, olha, você não precisa nem entrar nesse laboratório. Isso é outro assunto. Vá lá para aquele outro prédio, trate lá, o assunto não é aqui. Então, eu creio que todos foram salvos pela fé, somente pela fé, em todas as dispensações, mas nunca vou discutir isso na minha vida. Eu creio, tenho meus motivos, mas quero ser pragmático. Nós somos gentios salvos, morando no Brasil. Não me importa, para fins práticos, coisas teóricas de pessoas de outra situação, como aqui no livro de Tiago, igrejas que eram mistas. Pense bem e entenderá como isso obedece à lógica. Eu não quero nem começar a considerar as coisas dos outros livros que não se referem às igrejas. Porque o que eu estou defendendo aqui, não estou dizendo que não é verdade para outras pessoas, mas eu estou defendendo que na dispensação das igrejas, nunca, jamais, em tempo algum, em grau nenhum, um salvo perdeu a salvação. Deus declarou, eu dei vida eterna para essa pessoa específica e tirei a vida, foi efêmera, eu tirei, eu dei, mas tomei de volta, eu sou um mentiroso, eu sou um canalha como o homem é, e eu dei, mas eu tiro, eu afirmei, mas eu menti, e agora ele vai para o inferno. Me mostre uma passagem dessa. Mas, usando a segunda bala mortal, eu posso citar uns 14 versos entre Romano e Filemão, como eu já citei, Romano 8, de 3 a 9, 8, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar para longe do amor de Deus, o qual, o amor, está em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Então, criatura o que é? Ser criado. Então, nenhum ser que foi criado pode nos separar para longe do amor de Deus. Depois que recebemos Cristo como nosso Salvador, que o sangue do seu Filho cobre nossos pecados. E todos os nossos pecados passados, presentes do dia de hoje, em 2019, e até a última respiração, até que eu dei minha última respiração de vida, todos os pecados foram cobertos pelo sangue de Cristo. E nenhuma criatura pode me separar desse amor. Então, eu posso lhe dar mais 100 versículos que dizem exatamente a mesma coisa. Isso é, do lado da condição, diz, condição é essa, creia, receba, creia, confesse, se arrependa e creia. E explicitamente, do lado da conclusão, do resultado infalível, da consequência garantida, usa a palavra ter. Se você fizer isso, vai ter vida eterna, vida garantida, vida que dura para sempre. Você nunca entrará em condenação, jamais, nunca perecerá, será preservado, nenhum ser criado poderá nos separar para longe do amor de Deus. Agora, para você provar o contrário, isso é que Deus é um mentiroso, que Deus se contradiz, você tem a obrigação é sua de mostrar ao menos uma passagem em Romano e Filemão que explicitamente afirme que foi cumprida, alguém creu, recebeu, se arrependeu, confessou, recebeu Cristo como seu único suficiente Salvador. Está escrito na Bíblia mesmo isso, você precisa me mostrar. Mas depois a salvação foi temporária, foi dada e foi tomada de volta, ele perdeu, Deus não garantiu, Deus mentiu, Deus se contradisse. A obrigação é você. Decididamente, essa passagem que você alegou não faz isso.
Então, encerramos essa passagem. Sua revolta, amigo, ainda continua perdendo por 14-0. Estou dizendo em tom de brincadeira, amistosamente, mas é verdade. Que eu estou apresentando 114 versículos que diz explicitamente que quem creu está salvo eternamente, e você, essa alegação que não está, que a salvação é temporária, que pode ser perdida, não é guardada por Deus, que é responsabilidade do homem, você não está apresentando nenhuma passagem que diga isso explicitamente. Eu oro que você venha a crer nessas 114 passagens e seja salvo de verdade. Depois de você ser uma nova criatura, nós podemos ver talvez mais alguns detalhes. E a última passagem, 2 João 1,8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Mesmas explicações da primeira passagem. Todas as passagens que vimos hoje se referem a galardões de salvos se ele perdido. A salvação é de graça, a premiação tem um custo. A salvação é de graça, a premiação é comprada pela fidelidade e motivação. Deus nos ajuda em compreendermos essa diferença. Que você possa regozijar, crer e regozijar, que você teve sua vida eterna dada por Deus, garantida por Deus, e Ele não mente, e se diz que é eterna, é eterna. Deus nos abençoe.